Oi gente, tudo bem? Voltei aqui agora para a segunda parte desse vídeo sobre procurando emprego na Irlanda. Você vai poder acompanhar aqui quase em tempo real como está sendo para mim procurar um trabalho aqui, porque se você não sabe, eu moro na Irlanda há 5 anos, mas eu sempre trabalhei na mesma empresa esse tempo inteiro. Então agora está sendo novidade para mim realmente voltar para o mercado de trabalho, procurar emprego, estudar para entrevista. Então eu quis compartilhar isso com vocês. E falar em compartilhar, eu compartilho meu dia a dia aqui, quando eu vou para entrevista, como que eu tô estudando, onde que eu estudo, tudo no Instagram. Então você, se quiser, me segue lá, é @umtempofora. E a gente tem a página no Facebook também. Mas vamos lá, eu até anotei aqui uns pontos importantes que eu quero falar hoje, especificamente sobre entrevista de emprego. Eu estudei, me preparei para as entrevistas que eu tive, e porque na verdade foram as primeiras que eu tive aqui na Irlanda. Quando eu consegui o meu trabalho aqui em 2014, eu comecei com um estágio. Então foi uma entrevista por Skype muito rapidinha, então agora eu realmente tive que começar do zero. Bom, vamos lá. E se você não assistiu o primeiro vídeo, eu vou deixar o link aqui embaixo. Assiste o primeiro que eu contei sobre os primeiros passos, que são o currículo, o LinkedIn e como você deve fazer para começar a procurar. Então tá, depois desse primeiro vídeo, depois que eu arrumei meu LinkedIn, arrumei meu currículo e comecei a mandar para várias vagas que eu via na internet, eu comecei a ter respostas desses meus e-mails. Eu não fui pessoalmente em nenhum lugar entregar currículo, porque todas as vagas que eu queria, eles postavam na internet. Então eu só apliquei por lá mesmo, ou por e-mail, ou pelo LinkedIn, ou pelo próprio site da empresa. Então tá. Eu fiz ao todo entrevista para 4 empregos nas últimas semanas. O primeiro eu não vou falar muito sobre, porque era um trabalho temporário, é trabalho para eventos, então é só para um final de semana ou para um show. E esse eu passei, já assinei o contrato e tudo, só que eu ainda nem comecei e não fiz nenhum trabalho com eles ainda. Essa entrevista foi por vídeo, foi assim uns 10 minutinhos, ela só me perguntou das minhas experiências, o que eu faço, se eu tinha alguma experiência trabalhando em show, em bar, essas coisas. Daí eu falei e foi bem de boa. Já deixei, eu vou deixar de novo o link dessa agência, porque eles são bem bacanas, o processo todo é feito bem rapidinho, e aí depois eles te mandam por e-mail os shows, os eventos, aonde tá precisando de gente, e é sempre assim, tipo 5 horas, 6 horas, 8 horas num dia, ou então 2 dias ou 3 dias, e aí você é pago por hora. Então eu acho bem legal. Mas vamos lá, eu vou falar agora mais sobre os outros 3 trabalhos, que eram trabalhos fixos e permanentes. Então eu estudei mais para esses 3. Eu tive as entrevistas, deixa eu ver, acho que foi tudo no comecinho de março. Não, comecinho de abril. Comecinho de abril, porque eu comecei a procurar emprego no começo de março, acho que foi tipo assim, dia 5, dia 6, eu comecei mesmo a mandar meus currículos. E daí, depois de uns dias, eu comecei a ter as respostas. Daí, foram marcadas as entrevistas. E eu vou me concentrar mais nesses 3 trabalhos. E vou falar um por um. Então, o primeiro trabalho era para uma empresa que faz... não que eles fazem site, mas eles têm uma plataforma onde você pode ir lá e fazer o seu site. E aí, eles precisavam de alguém para... atender o cliente, atender as pessoas que têm problema com o site. Então você tinha que ficar lá atendendo ligação, ou então respondendo e-mail e ajudar a pessoa com todos os problemas. E eu esqueci de falar, eu tava procurando emprego para vaga de atendimento ao cliente, assim, em uma empresa grande que tem lá o time que fala português, o que fala inglês, o que fala italiano, o que fala espanhol. Então eu tava procurando assim, emprego nessas empresas, assim, empresa de tecnologia, de internet, que eles sempre procuram pessoas, especialmente pessoas que falam outras línguas também, que não só o inglês. Nesse trabalho, primeiro eu tive que fazer uma entrevista por vídeo também, e foi também mais ou menos 10, 15 minutos, porque essas entrevistas de vídeo ou por telefone, eles sempre fazem
só para conversar com você bem rapidinho, sabe? Para ver se vale a pena te chamar para uma entrevista maior ou não. Então, essa primeira chamada é uma entrevista bem basiquinha e geralmente eles perguntam sobre você, tipo, fale um pouquinho sobre você e aí você fala 1 ou 2 minutos, um resuminho assim da sua vida, mais voltado pro lado profissional, a não ser que eles perguntem, falem da sua vida pessoal, o que você gosta de fazer, aí sim. Eu fiz essa entrevista por vídeo, foi legal, foi tranquilo assim, rapidinho, e daí se eu passasse por essa, eu ia ser chamada para entrevista pessoalmente. E eu tava muito nervosa, não consegui dormir, nossa, foi horrível. Antes, né? Eu tava bem nervosa mesmo. E daí, no final da entrevista, a mulher falou pra mim, que era a mulher do RH, ela falou, daqui a pouco eu vou te mandar um e-mail te informando sobre os próximos passos. E daí eu fiquei assim, tá bom, agradeci, a gente se despediu e depois eu desliguei. Que aí quando eu desliguei, caiu a ficha que se ela falou que ia me mandar o e-mail com os próximos passos, significava que eu passei naquela fase. E eu já estava na próxima fase do processo, então eu fiquei muito feliz. E a entrevista pessoalmente foi lá no prédio da empresa com a gerente do escritório de Dublin, porque eles têm um escritório em vários lugares. E daí a sua entrevista pode ser com alguém do RH ou pode ser com o seu gerente mesmo, a pessoa que vai ser seu chefe ali. Fui pra entrevista, também estava nervosa porque era a minha primeira entrevista pessoalmente. E eu tinha estudado, o LinkedIn me ajudou bastante porque eles têm uns cursos lá e aí eu fiz curso de entrevista, como responder as perguntas, quais as perguntas que eles mais fazem. Então eu me sentia assim, tipo, uns 80% preparada, porque eu tinha estudado um pouco. Antes, eu cheguei lá e daí ela me deixou com uma folha pra escrever, porque ela me falou que ia fazer um testezinho antes. E aí tinha 2 perguntas de suporte, assim. Um cliente tá com um problema no site e tal, o que você falaria pra ele pra ajudar? E daí você tinha que escrever o que você falaria. E a outra pergunta era um possível cliente está querendo, você trabalha numa empresa que vende máquina de café e aí o cliente está querendo comprar essa máquina de café, como você explicaria como que a máquina funciona? E daí eu descrevi como que eu falaria para ele como fazer o café na máquina. Então, e a empresa não tinha nada a ver com o café, mas foi o que eu tinha que responder. Daí, depois que eu respondi isso, acho que eu tive 20 minutos ou meia hora, veio a pessoa, a gerente, e aí fez a própria entrevista. E a entrevista básica também, geralmente as mesmas perguntas. Fala um pouquinho sobre você, fala sobre as suas experiências, o último lugar que você trabalhou, o que você fazia. E aí eles têm o seu currículo e aí eles vão olhando e perguntando alguma coisa. O que eu percebi é que essas perguntas eram muito focadas em 2 coisas. Na sua experiência, você tem experiência em atendimento ao cliente? E daí explica um pouquinho mais. E também baseado em exemplos. Você tem que dar exemplos de coisas que você já fez no seu trabalho. Para mim era, por exemplo, fala um dia que você teve que lidar com um cliente muito difícil. E daí você tem que descrever como que foi, o que você fez e qual foi o resultado. Ou então, alguma situação eles falam e aí você tem que falar o que você faria. Por exemplo, se o seu chefe te desse uma tarefa para fazer e você vê que não dá tempo, o que você faz, como que você fala com ele, ou então se ele te dá uma ordem, fala alguma coisa que você não concorda, você vê que não é a melhor solução, o que você faz, como você age nesse caso. Então, é sempre bom você ter uns exemplos preparados, assim, pra você já saber e não ficar pensando, mas eu sei que às vezes pode dar branco, né, na pessoa, você não lembrar. Nesses casos, você só pede 1 minuto, por favor, e aí pensa e responde. Não entre em pânico. Então foi isso, essa foi pro primeiro trabalho permanente. E aí saí de lá, tipo, a melhor sensação do mundo é quando acaba a entrevista e você vai embora pra casa, é a melhor coisa. Sério, porque eu sempre fico nervosa antes. Vou falar agora sobre o segundo emprego. O segundo era mais ou menos a mesma vaga, numa empresa muito grande, só que era específico para quem fala português e inglês.
Então, eu mandei meu currículo. Isso foi no LinkedIn, eu vi a vaga lá. O outro tinha sido num site de emprego. Então, eu vi a vaga no LinkedIn e mandei meu currículo. Mas tem uma coisa também, eu conhecia uma menina que trabalha nessa empresa, então na hora eu já falei pra ela, eu falei, olha, eu vi essa vaga, eu tô pensando em aplicar, você tem alguma dica e tudo. E aí por isso também que o LinkedIn é muito importante, porque você vai conectar com pessoas, e mesmo que você não conheça pessoalmente, você quer trabalhar, sei lá, no Google, e aí você adiciona várias pessoas que trabalham no Google. E aí você vai ver que eles vão postar coisas todo dia, você até vai ter mais conhecimento sobre como é trabalhar lá. E essas pessoas podem ser úteis se você. Podem ser muito úteis para você mesmo que você não conheça, se você um dia estiver num processo para trabalhar lá. Falei com essa menina, ela me deu algumas dicas, super gente boa. E aí, depois de um tempo, acho que passou uma semana, eles me ligaram. Daí falaram, olha, a gente tá com o seu currículo aqui, eu queria marcar uma entrevista, um teste, uma entrevista com você. Daí o teste era online, ela me mandou um link e tinha várias perguntas de português e de inglês. E era tipo interpretação de texto, era tipo pergunta de Enem, de vestibular, um texto em inglês e aí você tinha que ler as respostas e marcar a certa e em português também. Fiz esse teste online, ela recebeu o resultado e daí falou, vamos agora marcar a entrevista por telefone. Daí eu fiz a entrevista por telefone, foi uns 25 minutos mais ou menos, e por telefone foi bem mais fácil do que por vídeo, porque era mais fácil de falar e você pode ter até um caderninho com algumas anotações assim, claro que você não vai ficar lendo tudo, só que você pode ver alguns pontos chaves que você não pode esquecer, então te ajuda a não se perder também, porque uma coisa bem importante é você não se perder na sua resposta e começar a falar sobre várias coisas e tipo fugir ou então falar demais. E daí eu fiz essa entrevista, era com a mulher do RH, uns 25 minutos no telefone, ela também me perguntou as coisas básicas sobre as minhas experiências, se eu tinha experiência trabalhando em equipe, ou então atendendo cliente, essas coisas assim, resolvendo problemas. Daí eu respondi, e era basicamente também só para confirmar algumas coisas. E daí também ela me perguntou o salário, qual salário que eu estava esperando, qual salário que eu queria, e aí eu falei. Para você saber o salário é só você olhar uma média ou procura várias vagas de emprego pro serviço que você quer e aí você vê. A maioria delas postam o salário, então aí você já vê na média e você fala ali mais ou menos a média, né? E daí ela falou, olha, seria um pouquinho mais do que eu tinha falado, né? Mas ela não me falou quanto seria nem nada. E me falou alguns benefícios que tinha, olha, esse cargo você vai ter plano de saúde, você vai ter plano dentário e não sei o que, férias, blá blá blá, várias coisas. E daí ela não me deu a resposta já naquele momento, mas ela falou assim, olha, pelo seu currículo e pelo que eu conversei com você, eu acho que você tem grandes chances de passar para a próxima fase, que é a entrevista pessoalmente. Daí eu esperei, eu acho que um dia ou dois, ela me mandou um e-mail falando, vamos marcar a entrevista pessoalmente lá no escritório em Dublin. E daí lá vai eu, mas um dia, essa seria apenas minha segunda entrevista pessoalmente. Já tava um pouquinho menos nervosa, porque aquela primeira me deixou muito nervosa. E daí eu já tava um pouquinho melhor. E é assim, cada entrevista que você faz, você vai treinando e você vai aprendendo mais. Então, e também não fique triste se você não passar na segunda, na terceira, na quarta. Você sempre vai melhorar e você sempre vai aprender com o que você falou, com o que você não falou e uma hora você vai conseguir. Deixa eu ver, fui para essa entrevista e um detalhe, nessa entrevista seriam 3 pessoas me entrevistando de uma vez. Eu fiquei bem assim, intimidada com isso um pouquinho, mas né, vamos lá, seria também minha primeira vez com um monte de gente me entrevistando. Foram a líder da equipe, que ela é uma portuguesa, e a gerente de RH e a gerente de operações em Dublin. Então essas 3 pessoas e eu na sala, elas estavam com o meu currículo e começaram a fazer pergunta. Uma de cada vez fazia várias perguntas, depois passava para outra. E claro, eu também tinha estudado um pouquinho como se portar numa entrevista em grupo. A coisa mais importante que o pessoal falava era interagir com todo mundo.
Se uma delas te fez uma pergunta, você não vai só responder só para ela, ficar olhando para ela. Você vai olhar para todos como se você estivesse falando com todos e interagir. Então eu fiz isso. Eu acho que eu fiz. Daí, deixa eu ver. Bom, a gerente de RH me fez perguntas relacionadas às minhas experiências anteriores, meus cargos. Daí a outra pessoa, a gerente que trabalha lá, que eu teria que responder para a líder e para a gerente, fizeram perguntas mais específicas, tipo de situações, o que você faria na situação tal, o que você faria se seu chefe fizesse isso, o que você faria se tivesse alguém no seu time, se você estivesse liderando o time e essa pessoa estivesse chegando atrasada ou não fazendo o trabalho, como você lidaria com isso. E deixa eu ver, nossa, foram tantas perguntas, sério, acho que foram umas 50 perguntas, porque cada uma delas fez várias perguntas. E também muito focado em exemplos. Cite um exemplo de uma situação que você teve que lidar com um cliente muito complicado. Ou então que um cliente estava muito bravo. E o que você fez para melhorar? Essas coisas. E eu tinha milhões de exemplos disso. Gente, eu trabalhei com atendimento ao consumidor, assim, não era especificamente isso o meu cargo, mas no serviço que eu trabalhava, a gente lidava com cliente todo dia, cliente chegando, cliente reclamando, cliente querendo isso, querendo aquilo, e a gente tinha que resolver tudo para eles. E daí eu tinha muitos exemplos, mas eu já tinha escolhido alguns antes de ir, né, para não dar um branco, para eu poder chegar lá e já saber certinho o que eu ia falar. Respondi todas as perguntas e elas foram super simpáticas, e aí eu fazia questão de conversar com todos, responder a todas. Daí até que, tipo, aí uma menina, ela me fez a pior pergunta de todas. Por que a gente deveria contratar você? Eu não vou te falar o que eu respondi, porque eu nem lembro o que eu respondi. Eu acho que eu tava um pouco nervosa. Mas se prepare pra saber falar por que eles têm que te contratar. E aí, nesse caso, você pode citar as suas qualidades, as suas experiências e a sua motivação para trabalhar ali. Acho que foi isso. Eu até anotei aqui algumas coisinhas para não esquecer. Então tá, vou falar rapidinho sobre a minha terceira entrevista para outro trabalho, que esse trabalho também foi através do LinkedIn, por isso que eu falo muito, gente, LinkedIn é importante muito ainda aqui na Europa, pelo menos aqui, eu não sei se no Brasil é tão importante, eu não usava lá, mas aqui na Irlanda e na Europa em geral, o LinkedIn é muito usado, é muito importante. Eu vi essa vaga lá através de uma recrutadora que eu tinha adicionado, e aí ela postou essa vaga, e a vaga era para suporte técnico para uma empresa de tecnologia falante de português e inglês. Daí eu mandei currículo para ela, passou vários dias, ela não me respondeu nem nada. Daí um dia ela me ligou do nada, assim, mais de uma semana depois, e falou: Oi, Betânia, você aplicou para essa vaga de português, inglês, só que essa vaga já foi fechada. Só que agora eu tenho também na mesma empresa uma vaga só para inglês. Você tá interessado? O trabalho é tal, o salário é tal. Ela já até me falou o salário no começo. O salário era até um pouco baixo do que eu tava procurando, mas era uma boa oportunidade, eu acho, né? E daí eu falei pra ela, sim, tô interessada. E mesmo que eu não estivesse super interessada, eu falei que eu tava por 2 motivos. Um, que eu tava precisando de emprego, e 2, porque seria um treino a mais pra mim, né? Eu ia treinar mais as entrevistas. Daí ela foi super gente boa comigo, ela me passou as informações e ela já marcou a entrevista pro dia seguinte, porque eles estavam precisando de alguém bem rápido, e ela se ofereceu para me ligar pra gente fazer tipo uma pré-entrevista, pra ela me dar algumas dicas. Eu respondia e aí ela via se a minha resposta estava boa e me dava mais umas dicas de algumas coisinhas que eu não podia esquecer. Então ela foi bem legal, e essa agência onde ela trabalha se chama CPL. Eles recrutam várias pessoas de outros países também que falam outras línguas para várias vagas, e eles recrutam para empresas bem grandes, tipo o Facebook e várias outras. Daí fui no dia da entrevista, estudei um pouquinho porque era uma vaga meio que de TI, só que coisas bem básicas, tipo, você não tinha que ter se formado em TI nem nada. Fui pra lá,
Fiz a entrevista com a gerente de RH de lá. E essa entrevista, gente, foi a terceira que eu fiz. E eu não estava nervosa. E eu tinha estudado também. E ela me perguntava, eu falava na hora, eu já sabia tudo que eu queria falar. Já sabia todos os exemplos que eu tinha que falar. Porque já era minha terceira vez e também porque a menina tinha me dado uma direção, assim, pra responder as perguntas. E daí foi tudo tranquilo, ela me perguntou também as mesmas coisas sobre as minhas experiências. E depois no final ela confirmou algumas coisas. Tá, você tá disponível para trabalhar se, por exemplo, precisar das 7 da manhã até tal hora, ou então se precisar final de semana. E confirmou mais algumas coisinhas. E aí foi isso. Daí eu fui embora, feliz também, porque é a hora mais legal da entrevista, é a hora que você vai embora e você fala, ufa, posso respirar, passou, e aí agora é só esperar o resultado. E aí depois, claro que você sofre um pouquinho depois esperando o resultado. Geralmente eles te falam, vamos entrar em contato daqui 5 dias, daqui 1 semana. Nesse último caso ela só falou, daqui a alguns dias. Agora eu vou falar um pouquinho sobre as perguntas que eles mais fazem. Como eu já falei, eles começam geralmente com me fale sobre você. E daí você tem que ter na ponta da língua, você vai se vender e fala sobre vocês. Mas você não vai chegar falando, eu sou ótimo, se eu fiz aquilo, fiz aquilo. É um resuminho. Você se apresenta e fala, eu me formei nisso, eu trabalhei com isso, daí eu vim pra Irlanda em tal ano, e daí eu trabalhei com tal coisa, e o meu último emprego foi tal, e eu fazia isso, isso, aquilo. E, geralmente é isso. Fala sobre você, mais focado mais pro seu trabalho, a não ser que eles perguntam alguma coisa mais pessoal. Outra coisa também, você está preparado para falar sobre as suas skills, suas habilidades, que você tem experiência em isso, isso, aquilo, e que você estudou isso, isso e aquilo, então algumas características que você tem que vai ser boa para a empresa. E uma dica é você estudar a descrição do cargo quando eles postarem a vaga. Você estuda lá tudo que eles precisam e faz as suas características assim, alinhado com o que eles estão querendo, né? Facilita a sua vida, não vai falar as suas características, eu sou boa nisso, nisso, aquilo, uma coisa que não tem nada a ver pro trabalho, tá? Aí não vai te ajudar muito, eu acho. Pensa em exemplos que você vai falar, de coisas que aconteceram, problemas que você lidou no seu trabalho, e sempre, 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 quando você falar de algum exemplo, de alguma situação, sempre fale pelo menos 3 coisas, que as pessoas falam que esse é o método SAR, S-A-R, Situation, Action and Result. Então sempre fala qual era a situação, qual era o problema, qual foi a ação que você teve, a iniciativa que você teve e qual foi o resultado. Sempre um resultado positivo, tá? E outra coisa também que é importante você estudar, por que você quer a vaga, por que eles deviam te contratar, por que você quer trabalhar lá, escreve e treina isso. E outra coisa é o salário, que também às vezes eles vão te perguntar quanto é o salário que você está esperando, e aí você pode fazer uma média pelo que você acha na internet. Acho que foi isso. E algumas dicas, como eu já falei aqui ao longo do vídeo, mas só para reforçar, o LinkedIn é muito importante, então sempre se conecta com as pessoas lá. É bom você ter uma coach que eu contratei para me ajudar assim no LinkedIn, no currículo. Ela me falou, você tem que ter umas 500 pessoas adicionadas lá. E eu tinha bem pouquinho, eu tinha 50, porque o meu LinkedIn era novo. Eu saí adicionando um monte de gente. Eu ainda tenho, acho que menos de 200, mas sempre vou lá e adiciono gente da área que eu gosto, da área que eu quero, ou das empresas que eu gosto. E sempre entra todo dia no LinkedIn e dá like em algumas coisas, dá like num post, ou então comenta num post, ou fala parabéns pra alguém, porque as pessoas estão lá sempre postando coisas pra cima, relacionadas ao trabalho, e aí você vai lá e comenta alguma coisa, compartilha alguma coisa pra você ser visto, porque se você tiver um LinkedIn e você não faz nada, não mexe nele, você não vai ser visto. Então, essa é uma dica que sempre me deram. Outra coisa, básico que todo mundo sabe, mas você tem que saber, pesquisar muito sobre a empresa. Você não precisa saber tudo sobre eles entendem se você não vai saber tudo mesmo, mas só o básico
você tem que saber, o que você acha no site, as notícias que você vê sobre a empresa, e treina muito, ou você treina com alguém, tipo, eu tenho vergonha, eu não quis treinar, meu namorado se ofereceu pra eu treinar com ele as minhas respostas, mas eu não quis. Então eu sozinha pensava e escrevia, reescrevia e imaginava como que eu ia falar. Então treina bastante as perguntas e as suas respostas. E na entrevista, quando você chegar lá, chegue de 5 a 10 minutos antes, não chegue muito tempo antes, porque se você chegar meia hora antes, você vai causar uma ansiedade na pessoa, ela vai ficar incomodada, porque ela vai saber que você tá lá esperando um tempão, então... E também, claro, não chegue atrasada, então pesquisa, se você vai ter que pegar ônibus, tudo, chega lá 10 minutinhos antes, seja simpático com todo mundo, com a secretária, com a mulher da portaria, com todo mundo lá, porque isso pode causar uma boa impressão. Eu acho que é isso, eu espero que eu não tenha esquecido nada, mas se você tiver alguma pergunta mais específica, pode deixar aqui nos comentários, pode mandar no Instagram também, ou lá no blog, onde você quiser. E a terceira parte desse vídeo vai ser contando se eu consegui um emprego ou não, qual emprego, como que foi o processo. Então você vai ter que esperar a terceira parte para poder saber. Enquanto isso, se inscreve aí no canal e aperta o sininho que tem aqui embaixo, porque aí quando eu postar a terceira parte você vai saber e vai poder saber se eu arrumei um emprego ou não, porque essa é a minha saga atualmente. Além disso, mudando de casa também, gente, sabe quando acontece tudo ao mesmo tempo? Eu estava mudando de casa, carregando mala, indo para fazer entrevista, procurando, aplicando para outros empregos, uma loucura, uma loucura. Mas agora as coisas estão ficando mais calmas. E daí é isso, até o próximo vídeo. Se inscreve aí, deixa um like. Se você também está procurando emprego, conta aqui suas experiências também, em que área que você está procurando, sei lá. E também no Instagram eu sempre posto umas vagas que eu vejo, ou então eventos relacionados ao trabalho, eu sempre posto lá, porque eu realmente quero compartilhar tudo que eu vejo com o maior número de pessoas possível. E se você está vindo para a Irlanda também, quer arranjar um emprego especificamente na sua área, fica atento aí nas dicas que depois eu vou poder falar mais sobre esse assunto também. Eu acho que o vídeo já ficou muito longo, mas eu não vou editar. Como eu falei no outro vídeo, eu estou sem câmera. Eu vou postar diretão assim do celular, eu não consigo editar, então vai ser assim mesmo. Um beijo e até o próximo vídeo.